Espírito Santo possa continuar dando da sua graça, da sua misericórdia, envolvendo a cada um, em nome de Jesus, ensinando, redarguindo, corrigindo, cada um, né, irmãos? Que nós precisamos a cada dia da correção do Espírito Santo, não é verdade? Ele nos ensina, nos faz lembrar de tudo quanto Jesus tem nos dito, né? Porque ele não quer que nenhum dos seus pequeninos venham se perder. Ele não quer que nenhum daqueles que o Pai deu a ele venha se perder, irmãos. Não é verdade? E juntos, uns com os outros, em comunhão, nós vamos dar as mãos, vamos dando as mãos uns com os outros, não deixando ninguém ficar para trás, em nome de Jesus, irmão. Amém? Nas orações, nas intercessões, né? Em tudo, irmãos, em nome de Jesus. Porque fazemos parte do corpo de Cristo, não é verdade? E tem muitos outros irmãos aí longe, né, que sofrem as mesmas aflições, não é verdade? E, e fazer, é claro, aquilo que ele nos deu a fazer. Na pregação de quinta-feira, né, nós terminamos. Os irmãos abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou começar de onde nós terminamos aquele dia, né? Faltou alguns versículos para que eu pudesse passar para os irmãos, né? Jesus, ele nos nomeou, né, irmãos? Para que nós fôssemos e dessemos frutos dignos de arrependimento, né? Então, os irmãos abram suas Bíblias e vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, com seu grande amor com que o Senhor nos amou, Senhor. Assim nós também, Senhor, desejamos amar, Senhor. Desejamos, Senhor Jesus, nos se apiedar de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, ter misericórdia, assim como o Senhor teve de cada um de nós. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Nós necessitamos do Seu Espírito Santo a todo momento, Senhor. Não somente, Senhor Jesus, quando estamos aqui, mas a todo momento das nossas vidas. Não te alongue de nós, ó Espírito Santo. Toma posse do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Nos conduz, Senhor Jesus. Muito, ao tempo passado, nós dizíamos, Senhor Jesus, que o Senhor viesse estar perto de nós. Mas hoje, Senhor Jesus, nós te pedimos, habita dentro do nosso ser. Toma posse do nosso coração. Seja o governador, o condutor das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos livra de todo mal, das orações contrárias que se levantam, de todos os principados, potestades, ossos espirituais da maldade do ar, nos lugares celestiais. Em nome de Jesus, caiam por terra. Em nome de Jesus, toda palavra contrária, Senhor Jesus, Espírito Santo do Deus vivo, coloque em nós a tua simplicidade, nos livrando, Senhor, de toda soberba, de toda arrogância, presunção, altivez que se levanta. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que venhamos ser simples, mas porém prudentes, Senhor Jesus, possamos estar sóbrios, possamos estar atentos, militando, Senhor Jesus, um bom combate, Senhor, legitimamente, Senhor, para que naquele dia nós possamos herdar, Senhor, aquilo que o Senhor nos preparou, a coroa da vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, o que nós dizíamos, né, na quinta-feira passada, é que nós fomos chamados, né, para quê? Para pregar a sua palavra, pregar o seu evangelho, né, para fazer notório a sua palavra a todos os homens. Por quê, irmãos? Porque a vontade do nosso Deus é que todos os homens se salvem, né, sem exceção. Jesus, ele morreu por todos, aqueles que creem, né? Quem crê nele e for batizado, será salvo, que é uma das pregações também que o pastor, né, vai trazer, né, sobre batismo. Então, aquele que crê, e nós cremos nas suas palavras, né? Nós cremos na sua doutrina, no seu evangelho, na verdade, na sua palavra que é o Novo Testamento, né? Nas palavras de Jesus. Porque somente por elas nós podemos alcançar o Pai. Nós estamos com o Pai através das palavras de Jesus. E é isso que nós temos que pregar. Pregar Jesus, né? Pregar o quê? O amor, né? Pregar o quê? A misericórdia, a piedade, a compaixão,
a justiça, né? Mas é a justiça segundo Deus e não a justiça segundo os homens, correto? Porque há muitas justiças neste mundo aí, mas que não é segundo Deus, né? A justiça de Deus é a palavra dele, né? Como Paulo mesmo ele falou, que não se envergonhava do seu evangelho, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, pois nele se descobre, nele quem? Na palavra, se descobre a justiça de Deus. Então, somente na palavra é que se descobre a justiça de Deus. E é isso que Jesus, ele nos deixou para quê? Para passar uns para os outros, né? Para falar. Então, nós não podemos estar de bocas fechadas em nenhum momento. Não importa o tamanho da aflição, da tribulação, não sei. Jesus sabe de cada aflição e de cada tribulação. E Ele mesmo nos dá o escape, né? Conforme as necessidades de cada um. Mas a sua palavra, o seu nome, nós não podemos deixar de falar, deixar de pregar, né? Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. E ele mesmo diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos seriam acrescentadas. E ele nos acrescenta, irmão. Ele nos acrescenta e muito. Entendimento. Ele nos acrescenta, né? Comunhão. Ele nos acrescenta fé. Ele nos acrescenta, irmão, perseverança. Não é verdade? Quando muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir, que não vamos ter um piripaque, sei lá. Então, tão grande que é a tribulação, Jesus vem e dá o escape. Então, só por Jesus mesmo nós conseguimos, né? E nós falamos desse versículo de 2 Timóteo, né, capítulo 4, aqui a partir do 2, que fala assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Então, não deve ter tempo para pregar a palavra. O que eu quero dizer? Tem um momento certo para pregar a palavra. Não, todo momento é certo para pregar Jesus. Qualquer minuto é certo para pregar a sua palavra. Qualquer segundo, irmão, é o certo para pregar a sua palavra, né? Fazer notório tudo aquilo que ele fez por nós. Todo momento, instes a tempo e fora de tempo. Não importa. Porque se Jesus ele te envia alguém, alguma alma que está abatida, oprimida, aflita, né? Desanimada da vida, não é verdade? O que nós temos que fazer? Né? Acolher ela no espírito. Falar para ela que tem um Deus que a ama, que tem um Deus que, né, que quer o coração dela, que quer reverter aquilo que ela está passando. Quer dizer, trazer entendimento. Porque muitas pessoas aí sofrem, né? E não podem vencer suas tribulações porque nem ao menos conhecem a Jesus. Como que elas vão poder, né, ser livres das suas tribulações? Hoje nós temos tribulações também, mas nós temos, né, uma arma para vencer, né, tudo, vencer todas as coisas. Jesus ele já nos deu entendimento para conhecermos aquilo que é verdadeiro, né? Ele já nos deu. Hoje nós somos capacitados não por causa de nós mesmos, porque somos capazes de alguma coisa de nós mesmos, mas porque o Espírito Santo, ele nos ensinou. E ele nos dá graça, ele nos dá, né? Nos dá entendimento, discernimento, habilidade, né, para orar e vencer os demônios, vencer, né, os dardos inflamados, mas as pessoas que estão aí fora, elas não têm esse entendimento. E é da vontade do Pai também que eles tenham, porque é da vontade do Pai que eles também se salvem. Não é verdade? Então, como que eles vão obter entendimento? Como é que eles vão conhecer? Através de cada um de nós, através de cada um de vocês, que faz parte do corpo de Cristo, né? Através de cada um.
pode ser no seu modo de falar, pode ser somente no seu modo de agir, somente muitas vezes num abraço. Se você tão somente dá atenção para aquela pessoa, para ela muitas vezes vai ser o bastante e vai notar em você a diferença. Porque é o que Jesus, ele nos ensina a ser diferentes. Ele mesmo nos diz, né, que nós teríamos que ser o sal da terra, a luz do mundo. Porque a trevas já estava aí. Jesus, quando veio, o povo já estava em trevas. E não somente isso, ainda estava sentado na região e sombra da morte. Então, o que é trevas, o povo já estava assim. E sem Jesus, irmão, o povo ainda está assim. Sem Jesus, o homem, ele ainda se encontra em trevas e assentados na região da sombra da morte. É por isso que nós temos a missão de sermos luz neste mundo, brilharmos como astros neste mundo de trevas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? E ser a diferença. Não é verdade? Por quê? Porque eles não têm esse entendimento. Antigamente nós, né, muitas vezes até falávamos palavras em vez de ser de bênção, né, irmãos? Muitas vezes falava palavras horríveis contra pessoas que faziam, que não tinham o mesmo entendimento de Cristo, né? Amaldiçoávamos. E Jesus, ele nos explica totalmente ao contrário, né? Que é para nós abençoarmos. Se a pessoa ela não tem o conhecimento de Cristo, nós temos que interceder para que ela possa ter, né? Muitas vezes Deus ele te envia almas, né? E muitas vezes o que eu faço com as almas que Jesus me envia? É caso de dispensar, né? Não é verdade? Muitas vezes a pessoa vem e fala e muitas vezes não deixa você nem falar, né? Pois é. Aí quando a palavra fala que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. É quando naquela coisa que eu falei, muitas vezes só na atenção que você dá, aquela pessoa ela já fica bem, né? Porque você deu atenção. Aí é a hora, porque é a hora que o Espírito Santo ele vai te dar entendimento, né? Vai te dar entendimento para falar da sua palavra, para que ele possa conhecer e ele possa ser livre das suas lutas, das suas aflições, dos seus pecados, das suas mazelas, das suas iniquidades. Que Jesus ele veio nos livrar de todas essas coisas, irmãos. Né? Em Efésios que fala, né? Estávamos mortos, éramos por natureza filhos da ira, né? Andávamos segundo as nossas próprias vontades, segundo o curso deste mundo, não é verdade? Então, e Jesus nos alcançou. Jesus nos alcançou. Só que ele quer alcançar muito mais, porque ele morreu por todos. Não foi só por nós, foi por todos. Então a luta é grande. A luta é grande. O irmão Hilton, ele sempre olha para mim, né, irmão? Ele fala, irmão, a guerra é grande, irmão. Eu falei, irmão, verdadeiramente é grande, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, irmão. Sim contra principados, contra potestades. E eles não dormem. Eles não dormem. A palavra fala que o adversário ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós não podemos parar de falar do amor de Jesus, ó. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Deus, ele é longânimo para conosco? Muito longânimo, muito, porque nós erramos ainda. Somos falhos, limitados. Jesus, ele sabe que somos limitados. E ele não somente sabe, como ele sabe que se ele não tivesse deixado o seu Espírito, o Espírito Santo, nós não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos. E ele deixou o seu Espírito. E ainda mais falou, ó, não vos deixarei órfãos, mas estarei convosco todos os dias, irmão. Jesus está com você todos os dias.
Nunca se esqueça disso. Nunca. E lembre-se, quando você estiver pregando a sua palavra, ele vai estar com você. Ali, ó, na hora. Que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali, ele estará. Ele disse, ali estarei. E ali estarei. Então, se você quer estar com Jesus, irmão, pregue a palavra. Pregue o evangelho. Ame. Interceda. Ore. Busque. Quer estar com Jesus? Vai atrás das almas. Atrás das almas. Pregue para cada um, né? Então, ó, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Que em João capítulo 14, nesse tempo presente, irmãos, muitos se desviaram da verdade, muitos se desviaram do amor de Jesus, né? É, perdão, irmãos, é João 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, João 15, 16. Ele diz assim, ó, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, irmãos, você é escolhido por quem? Por Jesus, pelo próprio Jesus. Não escolhemos nós a ele, mas ele nos escolheu. Para quê? Ó, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Ele vos conceda. Ele nos nomeou, né? E que nós fôssemos e dessemos frutos. E qual é esse fruto, irmão? É a pregação da sua palavra. Qual é esse fruto, irmão? É o crescimento do corpo de Cristo. É a sua justiça, é o seu verdadeiro amor, a qual aí não tem. O que você pode dizer que tem aí no mundo? Né? Tem perdão aí fora? Tem. Tem amor? Tem verdade? Tem luz? Não tem, irmãos. Tem nada. Uma das coisas que pode ser que tenha, como mas Jesus ele disse, né? É paz. Jesus ele disse assim, ó: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo. Então o mundo tem uma paz. Só que a paz do mundo ela é transitória, ela é passageira, desvanecente. Ela some. Ela some. Já viu aquelas pessoas que parece que estão bem, daqui a pouco sai um quebra-pau uns com os outros, né? Quer dizer, quantos de vocês já viram famílias que aos olhos da carne, né? Aos olhos da carne pareciam ser tão bem, né? Pareciam se dar tão bem uns com os outros. Daqui a pouco, briga de irmão contra irmão, de filho contra o pai, sabe? Eu, quando eu era criança, eu fiquei até abismado. Eu, quando eu era criança, acho que eu tinha uns 8 anos. Tinha uns 8 anos, faz tempo, hein? Então, eu conhecia uma família em que tinha os dois irmãos lá, e os dois irmãos eram bem maiores que eu.
com certeza devia ter seus 25, já eram mais velhos, bem, né? E eu não sei o que que aconteceu, eu não sei o que que aconteceu, que aqueles irmãos quase se matam uns aos outros na pancada, no murro, irmão. E eu fiquei, meu Deus, o que que é isso? E todo mundo foi pro muro ver o que que estava acontecendo, e um dava um murro aqui, outro dava um murro lá, daqui a pouco sangue voando para cá e para lá. Eu falei, aí hoje Jesus ele me dá o entendimento. Hoje Jesus me deu o entendimento, que é a paz do mundo. A paz do mundo é passageira, desvanecente. E são dessas coisas aí que Jesus ele quer livrar os homens, dessa paz passageira, dessa paz desvanecente, transitória. E eu não compreendi aquilo. Meu Deus, dois irmãos, por que que aconteceu isso? Por que que... Fiquei abismado com o que eu vi, com 8 anos. Falei, mas irmãos, se esmurrando assim. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Entendo que o diabo, irmão, ele realmente anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas só pode se livrar dele aquele que tem o conhecimento de Cristo. Aquele que tem conhecimento da palavra e guarda os seus mandamentos. E prega. E faz notório a sua vontade. Faz notória a sua vontade. Jesus mesmo, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Acho que é em João, capítulo. Aquela palavra que fala que os discípulos ele, eles foram buscar coisa para comer e Jesus ele disse: Uma comida eu tenho para comer. João 4. João 4, isso mesmo. A ceifa e os ceifeiros. Passei direto aqui. Acho que é porque eu olhei assim, aí eu tenho que olhar assim. Como esse óculos aqui é multifocal, aí se eu olhar assim, aí embaraça tudo, irmãos. Ainda não me acostumei ainda com esse óculos. Aqui, ó. No versículo 31, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Eu queria fazer alguma chacotinha com Jesus, né, irmão? Aí Jesus disse-lhes, no 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me e realizar a sua obra. Essa é a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Pregar a sua palavra. Qual é a vontade do Pai? A nossa santificação. Qual é a vontade do Pai? Que todos os homens se salvem. Qual é a vontade do Pai? Que venhamos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Essa é a vontade do Pai. Então isso tem que estar em nós. Tem que estar obrando em nossos membros. Tem que estar a todo momento. Custe o que custar, irmão. Mas Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar. Tem que estar em primeiro lugar, né? Então, Jesus ele foi, né, decisivo aqui. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A sua obra. Aqui em Lucas capítulo 7, se os irmãos abrirem aí, isso é isso mesmo.
7. Isso mesmo. Aqui no versículo 18, irmãos, diz assim: João envia 2 discípulos seus a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo, então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes vistos e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-se o evangelho. Aos pobres anuncia-se o evangelho. Isso tudo aqui, irmão, é dado, esse poder aqui, ele é dado a cada um de nós. É dado a cada um de nós, né? E uma coisa que Jesus, ele não esqueceu é de anunciar o evangelho. Aos pobres anuncia-se o evangelho. Então não podemos nunca nos esquecer, né, de anunciar a sua palavra. Porque, irmãos, a palavra diz que João 6, 63. Por que que nós não podemos deixar de falar do evangelho, do amor de Jesus? No 63, diz assim: o espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e... Então as palavras de Jesus é espírito e... que pode dar vida àqueles que estão mortos. Nós estávamos mortos, irmãos, em ofensas e pecados. Fomos ressuscitados por Jesus. Através do quê? Da sua palavra. Porque se a sua palavra não nos fosse anunciada, nós ainda estaríamos mortos. Nós ainda seríamos filhos da ira. Nós ainda estaríamos nas trevas e na região e sombra da morte. É por isso que nós não podemos deixar de anunciar a sua palavra, porque a sua palavra é espírito e vida. Se as pessoas estão mortas, somente uma coisa que pode dar vida a elas é as palavras do Senhor Jesus. Somente. E é através de nós, irmãos. É através daqueles que têm o entendimento de Cristo que elas podem serem libertas, que elas podem serem vivificadas, que elas podem serem ressuscitadas, né? Ressuscitadas não, mas podem nascer para Deus,
né? Nas águas do batismo, quando elas creem. Não é verdade? Então, aqui, o Espírito Santo, ele nos dá esse entendimento, né? O Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for. Se você veio até Jesus, irmãos, creia que foi permissão do Pai. Porque Jesus, ele fala aqui: ninguém pode vir a mim se do Pai não for permitido, concedido. Olha, que coisa. É forte isso daí, irmãos. É muito forte. Porque agradou o Pai em dar a cada um de vós o reino de Deus. O reino de Deus. E é do agrado dele que através de nós as outras pessoas também possam obter, alcançar o reino. Amém? O Espírito Santo possa continuar dando entendimento, discernimento, autoridade, intrepidez na vida dos irmãos, né? Amor, benignidade, venhamos ser benignos, longânimos, uns para com os outros. Amém, irmãos? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de chamar aqui o irmão Davi, para que nós possamos orar por ele e pela sua família também, em nome de Jesus. Ele que vai fazer uma viagem, irmãos, no sábado, né, irmão? Sábado. Em nome de Jesus. Hoje e depois. Em nome de Jesus. Vamos orar aqui, irmãos, pela irmã Vanessa. A Jennifer, né, mano? A Jennifer já foi pro quarto, né, mano? Foi pro quarto, né? Graças a Deus.